o nome do pai e a metáfora paterna. Jacques Lacan radicaliza isso de forma decisiva. Ele pega o pai freudiano, aquele do mito totêmico do parricídio fundador, e o transforma em algo puramente simbólico, um significante. O nome do pai. Não se trata do pai biológico, do provedor, do homem de carne e osso que senta à mesa ou paga as contas. O pai, para Lacan, é uma função significante que opera no campo do outro, mediando o desejo da mãe, sempre enigmático para a criança, e o desejo da criança. No Seminário Quinto, As Formações do Inconsciente, de 1957 a 1958, Lacan define com precisão a metáfora paterna. O nome do pai surge como substituto do desejo da mãe. A criança, imersa na fusão imaginária com a mãe, pergunta o que ela quer de mim, por que ela me deseja. Esse desejo materno é opaco, infinito, potencialmente devorador. A metáfora paterna intervém exatamente aí. O pai simbólico vem no lugar desse desejo enigmático, substituindo-o por um significante que barra, que limita. É o não tudo que corta a ilusão de completude imaginária. A criança não é o falo da mãe, não preenche tudo. Essa operação lança o sujeito no campo da linguagem, da lei e da castração simbólica. Lacan formula isso de modo lapidar. O nome do pai é o significante que, no outro lugar da cadeia significante, representa a existência da lei como tal. Em formulações próximas, ele afirma que o pai é o significante que representa a existência do lugar da cadeia significante como lei. Ele se coloca acima dela, articulando lei e desejo. A metáfora paterna é, portanto, o ponto de basta primordial. Ela amarra o significante ao significado, dá estabilidade à cadeia, permite que o desejo circule sem se perder no real invasivo. Quando essa operação falha de forma radical, o que Lacan chama de fora-clusão do nome do pai, o significante primordial é rejeitado para fora do simbólico, nunca inscrito. Não há metáfora que substitua o desejo materno. O sujeito fica exposto ao gozo sem véu, ao real sem mediação. Isso estrutura a psicose, alucinações, delírios, invasão do outro sem barreira. Mas, atenção, hoje, na contemporaneidade, não estamos diante de uma fora-clusão psicótica em massa. Não é que todo mundo esteja psicótico. O que vemos é um enfraquecimento simbólico difuso do nome do pai. O significante não sustenta mais com a mesma força. A função paterna vacila, perde eficiência. O pai simbólico não barra mais o desejo como antes, seja porque o pai real é frágil, ausente, amigo demais, seja porque a cultura promove uma permissividade excessiva, onde tudo é possível e limites são vistos como opressão. O sujeito contemporâneo fica exposto ao real sem essa mediação simbólica robusta. Não há o ponto de basta que estabiliza. Há um deslizamento metonímico infinito, desejo sem falta estruturada, gozo que invade em forma de consumo, redes sociais, autoexigência cruel. O superior não proíbe mais, ele ordena gozar, performar, ser feliz, mas sem o nome do pai como operador de lei, essa ordem vira tirania interna. Na clínica, isso se manifesta em sintomas que não são os clássicos da neurose freudiana, histeria, obsessão, mas algo mais moderno, angústia flutuante, dificuldade em sustentar desejo próprio, paralisia decisória, burnout por excesso de possibilidades, relacionamentos onde o parceiro é buscado como substituto desesperado de um pai que nunca metaforizou a falta. O pai simbólico vacila, e o sujeito sem essa ancoragem flutua no gozo sem limite, ou se autoexplora até o esgotamento.
como Byung-Chul Han descreve na Sociedade do Desempenho. Lacan já pressentia isso nos anos 50 a 60, quando falava do declínio do imago paterno social. No final de seu ensaio, ele relativiza ainda mais. O nome do pai não é o único pai possível. Há versões, suplências, sintomas, mas o essencial permanece. Sem uma função que metaforize a falta, o sujeito não se constitui plenamente no desejo. O declínio contemporâneo não é psicose generalizada, mas uma neurose atual, ou pior, um mal-estar onde o simbólico enfraquece e o real retorna de forma mais crua. Vamos seguir no próximo segmento, mergulhando na contemporaneidade com Han, Zizek e Caligares, para ver como esse enfraquecimento simbólico se reflete na sociedade do pode tudo. Reflita, você já sentiu esse vacilo do nome do pai na sua vida? Um limite que não segura? Um desejo que escapa? Conte nos comentários. O pai na contemporaneidade, de Han a Zizek. Agora, amigos, vamos mergulhar no presente, no aqui e agora da nossa cultura, para entender como esse declínio da autoridade paterna não é um fantasma do passado, freudiano ou lacaniano, mas uma realidade palpável que se manifesta nos sintomas da vida cotidiana, nas redes sociais, no burnout coletivo, na angústia que nos consome. Vamos partir de pensadores que, cada um à sua maneira, diagnosticam essa mutação, do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han ao esloveno Slavoj Zizek, passando pelo nosso contar do Caligares, que traz o olhar psicanalítico para o solo brasileiro. Começando por Byung-Chul Han, em obras como Sociedade do Cansaço, de 2010, e Sociedade do Desempenho, também de 2010, em edições que se complementam. Ele descreve com precisão cirúrgica a passagem da sociedade disciplinar, aquela Foucaultiana do você não pode, do limite externo imposto pelo pai autoritário, pela lei rígida, pela repressão, para a sociedade do desempenho do você pode tudo. Antes, o pai simbólico dizia não. Não ao incesto, não ao gozo ilimitado, não à fusão total com o desejo do outro. Ele impunha a castração, o não tudo, que estruturava o desejo pela falta. Hoje, o discurso neoliberal, capitalista, tardio, grita o oposto. Seja o melhor, produza, realiza-se. Seja feliz a todo custo, otimize cada segundo da sua vida. Mas essa liberdade aparente é a maior tirania interna que já existiu. Han é implacável. A sociedade de desempenho é uma sociedade de autoexploração. O sujeito de desempenho explora a si mesmo até consumir-se completamente. Burnout. Ele desenvolve, nesse processo, uma autoagressividade que, não raro, se agudiza e desemboca no suicídio. O sujeito do desempenho é senhor de si mesmo, mas se autoexplora até o esgotamento. Ele não tem mais um outro externo que proíbe. Ele é o seu próprio carrasco e vítima ao mesmo tempo. Livre coerção, auto igual autoexploração. Eis a fórmula mais eficaz que o nosso capitalismo foi capaz de inventar. Sem o pai como operador de limite, o super-eu se internaliza de forma devastadora. Não mais você não pode, mas você deve ser perfeito, produtivo, feliz, visível. E o preço? O cansaço neuronal,
a depressão, a ansiedade que vemos explodindo nos consultórios. Zizek, esse lacaniano ferrenho, complementa Han com uma lente psicanalítica afiada. Para ele, há um declínio da eficiência simbólica. O grande outro, aquela instância da autoridade simbólica, o lugar da lei do nome do pai, colapsa. Como ele escreve em Análise sobre o Capitalismo Contemporâneo, o colapso do grande outro introduz novas formas de culpa e ansiedade. O superior não proíbe mais o gozo, ele ordena gozar. Seja feliz, consuma, produza, mas esse gozo é impossível, infinito e gera esgotamento. Sem o pai simbólico como um mediador, o sujeito fica exposto ao real cru. Não há mais o véu simbólico que barra o desejo materno ou o desejo do capital. E o gozo invade em forma de redes sociais, dopamina constante, performance sem fim. Zizek liga isso diretamente ao enfraquecimento do nome do pai. A autoridade simbólica perde força performativa e surge uma nova culpa, não pela transgressão da lei, mas pela falha em performar o ideal. No Brasil, isso ganha contornos ainda mais cruéis. É aí que entra Contardo Caligares. Em Hello Brasil, de 1991, relançado em 2017, ele fala do déficit paterno na nossa cultura. Um pai que nunca se impõe de verdade como lei plena, herança do colonialismo, da escravidão, do pai colonizador que veio para gozar a terra sem limites, sem transmissões simbólicas. O brasileiro ri da lei porque o pai nunca foi lei. É o cinismo perante a autoridade. Esse país não presta, como ele eleva a categoria de significante coletivo. O pai simbólico aqui é fraco, oportunista, ausente, não barra o gozo, não transmite a filiação. Resultado: uma cultura onde a marginalidade é o caminho para a nomeação social, onde a lei é subvertida e o sujeito busca no ato, no crime, no excesso, o que falta simbolicamente. Esses três, Han, Zizek e Caligares, convergem num diagnóstico psicanalítico. O declínio da autoridade paterna não é só familiar, é cultural, social e econômico. Na sociedade do pode tudo, o pai simbólico vacila e o que surge é um super-eu cruel, que não interdita, mas devora por dentro. Na clínica, isso se vê em pacientes que chegam exaustos dizendo: eu faço tudo, mas não sinto nada. Ou eu sou livre, mas não sei o que quero. É o eco do nome do pai enfraquecido. Não há mais o não que organiza o desejo. Há o sim infinito que destrói. Vamos refletir. Você sente essa autoexploração no seu dia a dia? Essa cobrança interna que substituiu o pai externo? Deixe nos comentários. No próximo segmento, vamos aos casos clínicos para ver como isso se materializa no divã, porque teoria sem prática é vazia e a psicanálise vive da escuta do real. Casos clínicos. O que a escuta revela? Vamos ao concreto, ao que a escuta no divã revela todos os dias, porque a teoria freudiana, lacaniana, haniana ou zizekiana só vem a carne e sangue quando encontramos o real do sofrimento no encontro analítico. Na minha clínica, tendo dezenas de casos que ilustram perfeitamente esse declínio da autoridade paterna, não como ausência física do pai, mas como enfraquecimento ou falha da função simbólica. Todos os casos que menciono aqui são rigorosamente anonimizados, protegidos pelo sigilo ético e condensados para preservar a essência sem trair a singularidade de cada sujeito. Caso 1. O adolescente que pedia borda. Um garoto de 16 anos chega com crises de angústia paralisantes.
taquicardia, sensação de morte iminente, necessidade de ficar trancado no quarto. Os pais, ambos bem-sucedidos profissionalmente, adotaram um estilo parental extremamente permissivo, sem horários fixos, sem regras claras, sem não explícito. Tudo é conversado, diziam. Ele pode jogar videogame até às 4 da manhã, pular aula se não estivesse afim, comer o que quisesse. Na primeira sessão, ele me olhou e disse, quase chorando, ninguém me segura, eu faço o que quero, mas sinto que vou explodir a qualquer momento. O sintoma não era rebeldia, era um pedido desesperado de borda. Não faltava afeto, os pais eram carinhosos, presentes emocionalmente. Faltava o limite externo que permitisse a simbolização da falta. Na análise, aos poucos ele começou a construir um pai interno. Transferencialmente, eu ocupava o lugar daquele significante que diz não tudo, que impõe um tempo, uma espera, uma frustração suportável. A angústia diminuiu na medida em que ele pôde experimentar o não sem se sentir abandonado. O que faltava era a metáfora paterna, funcionando como operador de castração simbólica. Caso 2. O homem paralisado pelas escolhas. Homem de 35 anos. Executivo bem colocado, mas com paralisia decisória crônica. Toda escolha, trocar de emprego, terminar um namoro, investir dinheiro, virava colapso, sudorese, pensamentos ruminantes, medo extremo de errar. E se eu errar? E se for a decisão errada da minha vida? O pai real era descrito como o cara mais legal do mundo. Nunca brigava, evitava conflitos, era amigo dos filhos, concordava com tudo para não perder o vínculo. Sem uma figura paterna que sustentasse posição, que dissesse isso sim, aquilo não, ele cresceu sem eixo simbólico consistente. O sofrimento não era falta de liberdade, era excesso de indeterminação. Na análise emergiu a angústia diante do vazio. Sem o nome do pai, como ponto de basta, toda escolha se tornava abismo, porque não havia referência que organizasse o desejo. Ele precisou construir, transferencialmente, um pai que se posicionasse, e só então começou a decidir sem pânico. Caso 3. A repetição tóxica em busca de alguém que segure. Jovem mulher de 28 anos. Série de relacionamentos intensos e destrutivos. Sempre atraía parceiros fortes, dominadores, que prometiam segurá-la, mas terminavam em controle abusivo, ciúmes patológicos, violência psicológica. Mãe onipresente e invasiva, que decidia tudo pela filha até a adolescência tardia. Pai ausente simbolicamente. Trabalhava 12 horas por dia, chegava cansado, nunca se posicionava. Nunca contrariava a mãe. Ela repetia na análise: eu preciso de alguém que me segure, que me diga o que fazer, senão eu me perco. Na escuta vimos uma fora-inclusão parcial do nome do pai. A função paterna não metaforizou o desejo materno devorador. A mãe ocupava o lugar do outro absoluto, sem barreira. Ela buscava no parceiro o significante faltante. O pai que barra, que limita, que diz não. Mas, como o significante não foi inscrito simbolicamente, o parceiro real virava tirano ou fracassava. Hoje, na análise, ela está construindo limites próprios, aprendendo a ser segura por si mesma, sem precisar externalizar a função em figuras abusivas. O workaholic, devorado pelo super-eu. Homem de 42 anos, empreendedor de sucesso, em burnout severo, insônia, exaustão, ideação suicida passiva. Eu sou o meu pior chefe.
Eu me cobro mais do que qualquer patrão cobraria. Pai fisicamente ausente, separação precoce, mãe idealizadora que o tratava como o menino perfeito. Você pode tudo. Você é capaz de tudo. Nunca houve um não externo que moderasse a exigência. O superior devorador veio do pode tudo sem lei. Fracasso é morte. Parar é fracassar. Ser medíocre é inaceitável. Na análise, ele encontrou transferencialmente um pai morto, simbólico, aquele freudiano que, ao morrer, se torna lei. O luto pelo pai ausente permitiu introjetar um limite interno menos cruel. Ele começou a descansar, a dizer não para si mesmo, a aceitar a falta sem pânico. O que todos esses casos revelam em comum? O declínio da autoridade paterna não é falta de pai no sentido literal, é falta de função, a função que introduz limite, que metaforiza a falta, que barra o gozo limitado, que organiza o desejo pela castração simbólica. Sem ela, o sujeito não fica livre, fica exposto ao real invasivo, ao super-eu tirânico, à angústia da indeterminação, à repetição compulsiva, em busca de um outro que segure. Na contemporaneidade, esses sintomas são epidêmicos. Adolescentes que explodem por falta de borda. Adultos paralisados por excesso de possibilidades. Mulheres e homens que repetem dinâmicas tóxicas em busca do pai simbólico que nunca veio. Profissionais que se autoexploram até o colapso, porque o não externo sumiu e o interno virou carrasco. A psicanálise não pede o retorno do pai autoritário. Pede o reconhecimento de que o sujeito precisa de estrutura para desejar. Sem limite simbólico não há desejo, só angústia, gozo invasivo ou vazio performático. Vamos refletir juntos. Você já atendeu ou viveu algo parecido? Qual desses ecos ressoa mais na sua experiência ou na sua escuta? Deixe nos comentários. A conversa continua rica quando é coletiva. No próximo segmento, vamos a Hannah Arendt e a crise da autoridade como transmissão entre gerações. Porque o problema não é só individual, é civilizacional. A filósofa Hannah Arendt, em Entre o Passado e o Futuro, de 1961, coletânea de ensaios publicada em português, como Entre o Passado e o Futuro, 8 exercícios sobre reflexão política, vai além do campo estritamente psicanalítico e nos oferece uma chave civilizacional para entender o que está em jogo no declínio da autoridade paterna. Ela não fala diretamente de pai ou de função paterna, mas seu diagnóstico sobre a crise da autoridade na modernidade ressoa de forma impressionante com o que vemos no divã e na cultura contemporânea. Arendt escreve: a crise da autoridade na educação moderna é parte de uma crise mais ampla da tradição e da autoridade em geral. E mais precisamente, a autoridade, longe de ser sinônimo de poder ou de violência, tem sua fonte na tradição e na continuidade entre as gerações. Para ela, a autoridade é aquilo que permite a transmissão, não imposição arbitrária, mas o ato de legar algo do passado ao futuro, de modo que o novo possa nascer sem destruir o que veio antes. É o que sustenta a continuidade temporal da experiência humana. Os adultos transmitem aos jovens não só conhecimentos, mas também critérios de julgamento, limites aceitáveis, uma referência que diz isto sim, aquilo não. Quando essa transmissão falha, quando tudo se torna negociável, quase toda hierarquia é imediatamente equiparada à opressão, quando o novo deve ser radicalmente novo, sem referência ao velho. Perdemos a referência. Arendt alerta: sem autoridade como transmissão,
A criança e o jovem ficam sem mundo comum, sem um espaço público onde o passado e o futuro se articulem. O resultado é a desorientação. O sujeito não sabe mais de onde vem nem para onde vai. A perda da autoridade não significa o fim do poder, mas o fim da possibilidade de fundar algo novo a partir do que foi transmitido. Agora, transponha isso para o campo psicanalítico. O pai simbólico, o nome do pai lacaniano, o pai morto freudiano que se torna lei, é exatamente esse operador de transmissão. Ele não é o ditador familiar, é o significante que lega a lei, que introduz a castração simbólica como herança cultural. Ele diz à criança: você não é tudo para a mãe. Há uma lei que barra o gozo ilimitado. Há um não que funda o desejo e a subjetividade. Sem essa transmissão do limite, não há sujeito constituído na falta, há apenas o indivíduo exposto ao vazio. A angústia sem referência ao supereu que, sem herança simbólica, vira exigência tirânica e sem mediação. Arendt é clara ao diferenciar autoridade, autoritarismo. Autoritarismo é violência disfarçada de autoridade. Autoridade verdadeira é o que dispensa violência porque é reconhecida como legítima pela tradição. A psicanálise não defende ditadura familiar nem regressão a um patriarcado opressor. Ela reconhece, porém, que sem transmissão do limite, sem o pai simbólico que leve a interdição como herança estruturante, o sujeito não se constitui. A criança precisa experimentar o não como algo que vem do outro, da cultura, da lei do pai, para que possa introjetar um limite interno que não seja puramente sádico. Na contemporaneidade, o que Arendt chama de crise da autoridade enquanto transmissão se manifesta de forma dramática. Pais que têm medo de frustrar os filhos. Não quero traumatizar, quero ser amigo, acabam não transmitindo nada. Uma cultura que vê qualquer hierarquia como opressão imediata, qualquer limite, como abuso qualquer, não como violência. Jovens que crescem num mundo onde tudo é negociável, horários, regras, desejos, mas sem referência transmitida, sem critério herdado, ficam desorientados. O que eu quero? O que é permitido? Por que sinto esse vazio? Arendt nos lembra que a educação e, por extensão, a parentalidade não é só afeto ou conhecimento técnico, é política no sentido mais profundo, fundar um mundo comum entre gerações. Quando a autoridade como transmissão colapsa, o mundo comum se desfaz, o sujeito fica sem passado que sustente e sem futuro que o oriente, exatamente o que vemos na angústia flutuante, na dificuldade de esperar, na fragilidade identitária, na repetição compulsiva em buscar de um outro que segure o que nunca foi tranquilo. Na clínica, isso aparece como um pedido silencioso. Me diga o que é possível e o que não é. Me dê uma referência que eu possa herdar, porque sem transmissão do limite, não há sujeito desejante. Há apenas um indivíduo à deriva, exposto ao real, sem véu simbólico.